Olá, meus caros! Como você já deve saber, o Talibã, um grupo extremista islâmico, voltou a comandar o Afeganistão 20 anos depois do atentado 11 de setembro, quase 20 anos depois. Antes de mais nada, é importante eu frisar que eu não sou profunda conhecedora da cultura muçulmana e não entendo muito da história do Oriente Médio. O intuito desse vídeo não é dar aula de história ou de religião, mas simplesmente apontar fatos que podem te ajudar a enxergar as coisas, algumas questões de forma mais clara e justa, caso você já não faça isso agora. Depois de 2001, o preconceito com pessoas muçulmanas aumentou drasticamente, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. O atentado foi algo realmente muito significativo e mudou a forma como as pessoas enxergavam os muçulmanos. Na verdade, não é que mudou, mas ampliou, né, o preconceito. E esse preconceito, ele é chamado de islamofobia. Eu vi com meus próprios olhos, em pleno 2021, 20 anos depois do atentado, uma mulher muçulmana sendo parada no aeroporto ali um pouco antes do raio-x, provavelmente porque ela estava utilizando o hijab, que é aquele lenço, né, uma das formas de utilizar o lenço para tampar os cabelos, mas mantém o rosto à mostra, e talvez pela sua cidadania, mas eu não sei qual cidadania que era, mas ela falava claramente inglês. A filha dela estava lá, a filha já totalmente ocidentalizada, para mim americana inclusive. Ela não tinha qualquer vestimenta que alegasse que era muçulmana, a filha foi liberada e ela estava indignada que a mãe estava parada, e até onde eu acompanhei, a filha ficou pelo menos 30 minutos esperando a mãe ser liberada. Se foi liberada, porque isso eu não vi. O ponto é que grande parte da sociedade ocidental tem o estereótipo de associar o islamismo com terrorismo. E isso só piorou depois do atentado ao World Trade Center. Mas a gente não pode confundir o islamismo ao Estado Islâmico. São coisas completamente diferentes. Ou comparar o islamismo a outros grupos extremistas como o Talibã. O islamismo, como grande parte da essência das religiões, prega paz e justiça. Mas daí vieram, né, os grupos extremistas, pegaram o livro sagrado islâmico, que é o Corão, e interpretaram o Corão de uma forma completamente distorcida e deturpada. Aliás, você vê alguma semelhança do que acontece hoje ainda com a Bíblia? A própria Igreja Católica deturpou a Bíblia no passado quando apedrejava, queimava as pessoas. Pois bem, esses dois grupos extremistas islâmicos, eles somados têm 100 mil membros, 25 mil membros do Estado Islâmico, 75 mil membros do Talibã. São coisas completamente diferentes, inclusive são rivais de certa forma, mas só para vocês terem uma noção do volume de pessoas desses dois. Tem um pouquinho mais de outros grupos, mas esses são os principais. Mas estamos falando de cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Pessoas que seguem a religião islâmica. Então o número de grupos extremistas, de terroristas, ele é muito pequeno perto dos praticantes do islamismo. E a grande maioria dos muçulmanos são completamente contra esses grupos extremistas. Até porque as principais vítimas desses grupos são os integrantes da própria religião, são os próprios muçulmanos. No passado, o mundo muçulmano ele era muito mais tolerante e avançado do que o mundo cristão, por exemplo. Os papéis se inverteram. E não que o mundo cristão esteja muito avançado e tolerante hoje. Mas os papéis se inverteram depois da Primeira Guerra Mundial, em que os colonizadores deixaram toda a região do Oriente Médio em estado de caos. Uma geração que cresce na pobreza, na fome, no analfabetismo, tende a regredir. E piorou ainda mais porque ainda teve o domínio soviético. Aí depois, quando a União Soviética desocupou o Afeganistão, ainda teve guerra civil. E inclusive foi o que propiciou, né, o que alimentou para acontecer a fundação do Talibã. Foi devido a todo esse caos, a população estava sedenta por alguma organização, alguém para comandar, e o Talibã ganhou forças por causa disso. Mas é importante saber que das dezenas de países que são muçulmanas, prioritariamente muçulmanas, diversos deles não seguem rigorosamente o Corão. Se você vai lá e conhece alguns desses países, você vai ver mulheres andando na rua com roupas ocidentais, calça jeans, blusinha, cabelo para fora, tem festa, balada. Em alguns países casais se beijam na rua. É uma vida praticamente igual à nossa, né, dos ocidentais, com a diferença que a comida é muito melhor. Esse é o caso de países como Líbano, Turquia, Síria, Jordânia, apesar de algumas dessas hoje estarem vivendo conflitos políticos e religiosos. Agora, há países em que de fato as mulheres são proibidas de usar qualquer outra coisa que não a burca. Não pode aparecer o pé, não pode aparecer o olho, fica só uma redezinha aqui, realmente elas são proibidas, como é o caso da Arábia Saudita, por exemplo. Que os direitos das mulheres são ínfimos, para não dizer nulos. Mas também há lugares
lugares que essa exigência é da família, não é todo mundo que é obrigado. Algumas famílias, alguns maridos ou a própria mulher prefere utilizar a burca. Então isso depende do governo do país, da cultura do país e ou da sociedade daquele país. O mundo muçulmano, então, é um espectro que a gente tem pouquíssimo conhecimento e, infelizmente, nos baseamos em estereótipos. Para se ter uma ideia, quando a gente descobre que uma pessoa é árabe, automaticamente a gente associa ela ao islamismo, só que não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Há muçulmanos que não são árabes e há árabes que não são muçulmanos. Eu ser do Ocidente não me faz necessariamente uma pessoa cristã, certo? Com o assunto do Talibã comandando o Afeganistão, o medo, né, que ainda é latente na gente de 2001, que apesar de ter 2 décadas, a gente ainda tem isso muito enraizado, principalmente quem é dos Estados Unidos, então nem se fala, né, a forma de lidar, inclusive nos aeroportos, mudou completamente. Então, com esse retorno do Talibã no comando de Afeganistão, meu medo é que o nosso preconceito aumente ainda mais. Temos inúmeros refugiados árabes no Brasil e no mundo inteiro, número que agora inclusive é capaz de aumentar, e esses refugiados estão tentando começar uma nova vida, fugindo justamente da opressão que partidos e grupos extremistas estão causando em seu próprio país. Não sejamos mais um opressor. A gente precisa estudar mais sobre os conflitos políticos e religiosos que acontecem no Oriente Médio para a gente saber aonde direcionar a nossa indignação. Tem muito problema rolando lá? Óbvio que tem, mas a culpa não é do povo. Não é do afegão, não é do sírio, não é do libanês, não é do palestino, não é do judeu, povos inclusive que são conhecidos por serem os mais amigáveis do mundo. Você que é brasileiro e acha que você é a pessoa mais legal do mundo, quem viaja muito, se você faz uma votação, todo mundo fala que naquela região os povos são os mais legais, principalmente do Afeganistão, olha só. Então vamos nos inteirar mais sobre a história do Oriente Médio, por que não da cultura muçulmana, antes de espalharmos inverdades e vomitarmos preconceitos, beleza? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de seguir aqui o canal, clique no botão inscrever-se e acione o sininho para receber notificação de novos vídeos, senão você não vai estar sabendo que tem vídeo novo. Acontece toda semana, nas sextas-feiras, sobre assuntos bem distintos, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E curta aqui o vídeo também, compartilha pra geral, até pra todo mundo, né, aprender a lidar melhor com essa situação que tá acontecendo. Obviamente a gente não sabe ainda, né, tem muita coisa pra rolar, infelizmente a gente não tem noção o que o Talibã vai fazer, mas nosso papel, no mínimo, é aprender e entender um pouquinho mais sobre a situação pra não espalhar mentiras, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.